Radical, tudo bem com vocês? Muita saudade. Quero compartilhar que em Salmo 51, versículo 17, diz que Deus não desprezará um coração quebrantado e um espírito contrito. E é sobre essa palavra que a música que nós iremos cantar agora fala. Então que você pause nesse momento para meditar em cima dessa música. Me prostro aos
nome é Lucas, eu sou um discípulo do Senhor Jesus, sou marido da Roberta, pai do Davi, que tem 12 anos, e do Pedrinho, que tem 5 anos. Estou bem, e vocês, como é que estão? Espero que estejam bem também, porque hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre o tema Vem pra Mesa. Vem pra mesa. E o que significa isso? Vem pra mesa. Mesa é um lugar de comunhão, de relacionamento, de intimidade, onde a gente come uma comida, bate um papo, faz alguma coisa legal. Então, quando a gente fala vem pra mesa, estamos querendo falar sobre um assunto que traga alguém para estar mais perto da gente, para estar mais junto da gente, para estar vivendo a nossa intimidade. Estamos abrindo a casa, abrindo a nossa vida. Então, vem pra mesa, né? Então, é sobre isso que a gente vem falando. E nós falamos sobre vem pra mesa com o Pai, relacionamento aí com Deus, né? Vem pra mesa com o Filho, relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Vem para a mesa com o Espírito Santo, né? Relacionamento com poder, presença e orientação de Deus pela pessoa do seu amado Espírito Santo. E vem para a mesa com os irmãos. Também falamos sobre comunhão, estar junto de pessoas, a importância de não estarmos sozinhos e nem andarmos sozinhos. E hoje vamos falar sobre o que? Vem para a mesa já eu entro no assunto, porque eu quero poder conversar sobre algumas coisas antes, até a gente poder tratar exatamente sobre o tema de hoje, porque o assunto ele é muito bom, o assunto tem tudo a ver comigo, contigo, com seus amigos, com as pessoas que estão perto de você. E aí eu queria dizer o seguinte: eu sei que não é fácil ficar assistindo vídeo em casa, eu sei que não é fácil ficar ouvindo uma mensagem de alguém que você, quem sabe, nem conhece direito, né? Eu não sou nenhum youtuber, eu não sou nenhum blogueiro, eu não sou nenhum cantor famoso, né? Eu sou apenas um cara que tem uma mensagem para passar para você, uma mensagem de Deus, uma mensagem que pode mudar a sua vida, que pode te ajudar a mudar a sua casa. Então é uma mensagem que é poderosa, né? Então, assim, tá sem os amigos, não tá perto da galera, não tá no espaço radical, não tá no meio de todo mundo, às vezes é sozinho aí em casa, né? E tá aí assistindo um vídeo e tal. Então eu quero te pedir o seguinte: se esforça, tá bom? Para você poder prestar atenção no que a gente vai conversar aqui. Eu prometo não demorar muito, eu prometo não ser chato. Eu quero que você entre nessa história comigo, com a mente e com o coração, assim como quando eu li esses textos que eu vou ler contigo hoje, eu li quando eu era adolescente. Então eu me identifiquei demais com a história, e eu espero e oro para que você também se identifique, né? E quem sabe até queira ler depois, anotar, quem sabe a gente pode bater um papo e conversar sobre isso, tá certo? Então vamos combinar, né? Nesses minutos que a gente vai estar junto aqui, tenta se concentrar, né? Já termina e você vai ver que como foi bom esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, beleza? Então vê só, o ano é 1000 antes de Cristo. Uau, né? 1000 antes de Cristo. E o que estava acontecendo naquela época com o povo de Israel, o povo de Deus? Eles estavam debaixo da liderança do seu primeiro rei. Sabe qual é o nome dele? Saul. Saul foi o primeiro rei do povo de Israel, né? E ele foi ungido, abençoado, confirmado por um profeta chamado Samuel, né? E Samuel por si só tem uma história belíssima. Quem sabe um dia a gente possa bater um papo sobre Samuel. Você vai ver como é legal a história dele, como tem a ver com a nossa vida também, né? Então Samuel abençoa, unge como um profeta, um homem que Deus colocou para fazer isso, né? E Saul torna-se aí o primeiro rei da história do povo de Deus, do povo de Israel. Só que pouco tempo depois, Saul começa a pisar na bola, começa a demonstrar que não estava disposto a se submeter às orientações de Deus para o seu reinado. Era um reinado teocrático, né? E o que é isso? Teocracia, né? Teo, Deus, cracia, poder, poder de Deus. Era um reinado onde Deus era o poder que governava, onde Deus era o Deus que fazia, né, as coisas acontecerem, onde Deus era o Deus soberano sobre o rei. Então ele precisava se submeter às orientações que Deus dava para ele como rei, que o Deus mesmo que tinha colocado ele para ser.
né? Então era um reinado teocrático, onde o poder era de Deus e não dele, né? Então ele não... Chegou uma hora que ele meio que começou a achar que era ele que mandava, que era ele que era o cara, e ele começou a fazer algumas coisas que desobedeceram a Deus, que entristeceram a Deus, que foram contra aquilo que Deus tinha ordenado ele para fazer. O que é que Deus faz? Já na primeira pisada de bola, Deus informa para o profeta Samuel o seguinte: olha, eu já escolhi um homem segundo o meu coração para ficar no lugar de Saul. Ponto. Deus chama o profeta Samuel e fala assim: olha, não dá para estar com Saul. Eu já escolhi um homem segundo o meu coração, Deus diz, para ficar no lugar dele. Isso lá no capítulo 13 e 15 de 1 Samuel. Capítulo 13 e 15 de 1 Samuel, você vai ter aí essas histórias relacionadas ao que ao que Saul fez relacionado aí a essa atitude de Deus de tirar ele do governo, né? Tirar ele do reinado. E olha, mesmo Saul ainda sendo rei, Deus começa a preparar o seu escolhido para liderar o seu povo. Um homem que seria o maior e mais famoso rei que o povo de Israel já teve. Sabe quem é? O rei Davi. O rei Davi foi exatamente esse homem que Deus preparou, capacitou e escolheu para estar no lugar de Saul, que foi o primeiro. Davi tornou-se o segundo rei e o mais famoso, o mais poderoso e aquele que mais contribuiu, né? Inclusive para muitos dos salmos, a maioria dos salmos na Bíblia foram escritos por Davi, né? Então ele tem uma história belíssima, uma história forte, uma história com tragédias, mas também uma história de muito relacionamento com Deus, né? E olha, e é exatamente sobre esse tão famoso personagem bíblico que eu quero falar com vocês sobre o tema Vem para a mesa com os excluídos. Mas como é que pode? Um cara poderoso, famoso, e a gente vai falar sobre excluído. Parece que o negócio não encaixa, né? Como pode uma pessoa com essas características ele ter uma experiência ou ele ter uma história de exclusão, né? De não ser incluído em uma coisa importante? Vamos ver que isso tem a ver com a história de Davi também. Quem sabe pode ter até com a sua, ou com alguém que você conhece, né? Porque ser excluído não é bom, né? Não ser uma pessoa que as outras querem você perto não é bom. Isso é muito ruim, cara. Muito ruim. Ser excluído de uma turma de amigos, né? De um passeio, de uma live, de uma sala, de excluído de um grupo do WhatsApp, né? Ser excluído, de algum outro lugar aí, não é bom, ninguém gosta, ninguém nunca gostou disso, né? Mas vou te mostrar que isso tem a ver, né? E aí, olhando para Davi como um cara famoso e poderoso, e que tem a ver com a vida dele, tem história de exclusão, e aí, como pode um blogueiro famoso, por exemplo, ou um youtuber famoso, ou um cara ou uma menina que cantam em uma banda famosa, ter uma relação também com exclusão? Olha, você tem que entender que nem todo mundo que você acompanha na internet hoje, que é famoso e que bomba aí de curtidas, de likes e por aí vai, essa pessoa nasceu assim. Eu tenho certeza que grande maioria, se não todos, já passaram por situações difíceis, já choraram, já andaram tristes, já se sentiram excluídos em algum momento, e muitos deles até no momento da fama se sentem excluídos, se sentem mal, depressivos, tristes. Precisa às vezes parar o que estão fazendo para tentar pensar na vida e tentar se organizar, porque estão caindo em depressão, né? Com dinheiro, com fama, com tudo isso, mas mesmo assim parece que algo falta ali, algo não encaixou, algo confundiu a cabeça e o coração e eles não conseguem viver com aquela alegria toda que às vezes passa através de uma tela ou de um canal. Então essas pessoas também, né, sentem dores,
se sentem muitas vezes deslocados, às vezes não se encaixam, muitas vezes vivem um personagem, né, nas câmeras e nos blogs e nos canais, mostram uma coisa, mas por dentro e na sua vida pessoal não é nada daquilo, né? Sofre com outras questões, com outras situações, às vezes com os pais, às vezes com a namorada ou com o namorado, às vezes consigo mesmo, entendeu? Então são seres humanos, certo? São seres humanos, assim como eu, assim como você. Você pode até gostar, admirar, querer seguir alguma coisa, mas sempre, lembre sempre disso. São seres humanos que erram como você erra, que sofrem como você sofre, que se alegra como você se alegra, que tem sonhos como você tem sonhos e tem coisas que nem a fama, nem o poder e nem o dinheiro é capaz de dar. Eu conheço pessoas que não têm nada disso e são felizes. E eu conheço pessoas que têm tudo isso, né? Pouquíssimas, né? Mas que também são felizes. Então, não é uma coisa, não necessariamente não traz a outra, entendeu? Então, só para você poder entrar comigo nessa história aqui. Veja bem, entendendo sobre exclusão, você vai começar a compreender como é ruim isso. Se você é uma das pessoas que se sente excluído, você já sabe o que é. Mas se você é uma pessoa que exclui alguém, você vai entender agora como isso faz mal, como isso é ruim. Quem sabe seja o momento de você poder olhar e dizer assim, não, agora eu vou parar de fazer isso. Agora eu vou chamar aquele menino para estar perto da gente. Agora eu vou chamar aquela menina para vir para perto da gente, porque agora eu sei como é ruim a gente não ter alguém que queira que a gente esteja perto, né? Como é ruim ser excluído, ser colocado de lado, não ser considerado. Como isso é chato, como isso é ruim, como isso machuca, né? E você, quem sabe esteja passando por isso, vai começar a entender como Deus te ama, né? E como Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, mesmo nessa situação, tá bom? Então veja só, se você puder e tiver com sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse lá em Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, tem 1ª e 2ª, Samuel é um livro que está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, é o nome do profeta Samuel. Então você vai lá na sua Bíblia, se não souber onde é, vai lá no índice ali, você vai encontrar 1 Samuel, 1 Samuel, você vai lá no capítulo 16 e a gente vai ler até o versículo 13. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou ler versículo por versículo e eu vou meio que interpretar para que você possa entrar na história comigo. Eu sempre gostei muito de ler a Bíblia assim, interpretando ela, como se eu estivesse ali, lendo uma história ou vivendo aquela história. Sabe aquele... não sei se vocês leem isso, né? Mas eu lia muito na minha adolescência gibi. Eu gostava muito de ler gibi, né? E depois do gibi eu comecei a ler livros mesmo. E toda vez que eu lia livros, né? Um autor que eu lia muito na minha adolescência era Júlio Verne. E eu entrava naquele mundo lá. Não sei se você ouviu uma história chamada 20.000 Léguas Submarinas. Essa é uma história contada pelo Júlio Verne, que era um escritor. Então eu já li esse livro acho que umas 7 vezes na minha adolescência e juventude, né? Então assim, é um livro encantador para mim. E aí quando eu leio, é como se eu estivesse entrando na história e vivendo tudo aquilo. E quando eu leio a Bíblia, eu procuro fazer isso, né? Eu aprendi isso quando eu era adolescente e eu trouxe isso para a minha fase adulta. Então eu não leio a Bíblia como se fosse uma história que está dentro de um livro. Eu leio a Bíblia como se eu estivesse lá, vivendo aquela história. Então eu queria que você pudesse acompanhar comigo, né? Caso você esteja com a Bíblia, que você lesse aí na sua Bíblia junto comigo também, tá bom? Então vê só o que diz lá em 1 Samuel capítulo 16, a partir do 1º versículo. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei. Deus está dizendo assim: Samuel, para de chorar. Para de ficar triste, para de se lamentar. Eu já decidi, eu não quero Saul como rei e ponto. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá até Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Já imaginou essa situação? Você sendo Samuel, tendo que ir para a casa de uma pessoa, porque Deus disse que ali estaria o próximo rei de Israel. Imagina você sendo dessa família, né? Imagina você sendo dessa família. Aí Samuel, conversando com Deus, diz assim, versículo 2, como posso fazer isso? Perguntou Samuel com medo. Se Saul ficar sabendo, ele vai me matar.
porque o Saul ainda era rei, né? E Samuel estava com medo que Saul soubesse que ele estava indo para um lugar e naquele lugar ele estaria ungindo, né? Abençoando uma pessoa que seria o próximo rei. Aí o Senhor respondeu assim: olha, leve um novilho com você e diga, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Como se ele dissesse assim: olha, leva lá pão, manteiga e um queijinho, e você vai fazer um jantar, né? Você vai fazer um jantar e lá eu vou continuar a te mostrar quem é. E aí convide Jessé para o sacrifício, como se assim, convide Jessé para um jantar, né? E eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele você vai ungir rei. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo, dizendo: o Senhor vem em paz? Perguntaram: o que é isso aqui? Quando o profeta chegava numa cidade, ele era uma pessoa que representava Deus, ele vinha em nome de Deus. E como geralmente o povo só faz besteira, né? A maioria das coisas que faz é coisa ruim, então o povo olhava, viu o profeta chegando na cidade, pelos portões da cidade, eles imaginavam que ele ia chegar para detonar, né? Para dizer: vai morrer todo mundo, a ira de Deus vai cair em cima de você, bando de pecador miserável e tal, se prepara aí que vai cair fogo do céu. Eles imaginavam que isso ia acontecer, porque se me caísse era isso que acontecia direto, né? E eles, quando viram Samuel chegar, perguntaram: peraí, calma, você está vindo para trazer uma notícia boa ou ruim, né? Sim, respondeu Samuel, vim oferecer. Eles perguntaram: você vem em mensagem de paz? Ele disse: sim, vim oferecer um sacrifício ao Senhor, né? Purifiquem-se, venham comigo, né? Assim, olha, eu vim para esse momento que Deus me pediu, mas venham comigo. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício, ou seja, como se tivesse um grande acontecimento ali, e ele trouxe a família, o Jessé e sua família para esse momento. Jessé não sabia de nada. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe, que era um dos filhos de Jessé. E assim que ele olhou para Eliabe, ele pensou: pronto, com certeza é esse o homem que Deus vai escolher para ser o próximo rei. Quando ele pensa isso na sua mente, no seu coração, Deus fala com ele na mesma hora e diz assim: olha, não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu rejeitei esse homem aí, esse Eliabe. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê, Samuel. As pessoas julgam pela aparência, pelo exterior, mas o Senhor, eu olho para o que está no coração. Como se dissesse assim: olha, ele pode até ser bonitão, alto, forte, o que for, mas lá dentro tá legal não. E eu conheço o que está lá dentro. Ninguém conhece, mas eu conheço. E não é esse não. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, também um outro filho. Mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum. Imagina a frustração do profeta, né, do Samuel. E agora? Todo mundo que apareceu aqui, Deus diz: não é esse. O que eu escolhi, Deus falou que não era, e agora? Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé responde: assim, rapaz, peraí, calma, eu tenho um mais novo, né? Mas ele não está no campo, mas ele está lá no campo, está tomando conta lá dos bichos, das ovelhas, das coisas que a gente tem. Aí, mande chamá-lo, disse Samuel. Manda chamar. Olha, nós não iremos jantar, nós não sentaremos, nós não estaremos juntos aqui celebrando tudo isso se ele não chegar. Ele tem que vir. Ele tem que vir. E aí, Jessé manda chamar. Vai chamar Davi. Vai chamar Davi, que o homem quer falar com ele, porque eu sei o que ele está querendo. Já viu todo mundo aqui, ele quer ver o Davi. Né? E Davi era tão, sei lá, irrelevante ali para aquilo que nem para contar como filho ali na hora de apresentar para um homem tão importante como Samuel, o pai se importou com ele.
era um adolescente, era um jovem, assim como você está me assistindo aqui. Jessé mandou chamá-lo. Aí diz aqui, olha, versículo 12, era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos, né? E o Senhor disse, Deus disse para Samuel, olha, é este, levante-se e unja ele com óleo, abençoe, porque é ele, esse menino, esse adolescente, esse jovenzinho que foi excluído pelo pai, que trouxe todo mundo e menos ele, que nem se lembrava dele, é exatamente esse que eu vou trazer para ser o próximo rei do meu povo. Então enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. Era uma tradição, né? É uma celebração, é um elemento de unção, né? Então, a vasilha e o óleo. Então, com aquele óleo, ele derramou sobre a cabeça do Davi, ungiu Davi, e a partir daquele dia, versículo 13, já para o final, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Davi. Então, entenda o que eu estou querendo te dizer. Entra na história, né? Imagina que você é Davi. Estava lá no meio do mato, cuidando das coisas do pai, da família. O pai é chamado para um jantar, para uma celebração. Leva todos os filhos, leva todo mundo. O profeta tinha no coração uma direção de Deus para chamar alguém para ser rei. O pai mostra a todo mundo que ele achava importante, que poderia ali, quem sabe, interessar o profeta. E Deus diz, não. Nenhum deles tem o coração que eu quero. Porque Deus disse lá no começo para Samuel, eu já encontrei um homem que é segundo o meu coração. Eu já encontrei um homem que está alinhado comigo. Eu já encontrei um homem que se identifica comigo, né? Que me busca. Quem sabe Davi tinha um relacionamento com Deus, conversava com Deus, orava com Deus, lá no cantinho dele, sozinho, com as obrigações dele. Ele falava com Deus, ele tinha um coração humilde, um coração quebrantado, um coração de adorador. E isso vai aparecer durante toda a história dele, né? Um músico, um homem de um talento enorme, um estrategista, mas foi exatamente esse que ninguém via. Estava lá no canto, nem o pai contou, mas Deus sabia quem ele era. Deus foi buscar ele lá no meio do mato, no meio dos bichos, e disse, esse é o homem que vai ser o próximo rei. Unge ele, Samuel. Prepara esse menino, porque ele vai se tornar o grande homem de Deus, e ele vai ser, e se tornou, gente, o homem que foi o único que recebeu esse título, né? Essa afirmação de Deus, um homem segundo o meu coração, disse Deus sobre Davi. Linda história, não é não? Linda história. Então, falando sobre exclusão, você entende agora porque eu contei essa história de Davi? Porque Davi foi excluído. Davi não foi contado. Davi não foi trazido espontaneamente, mas Deus, como eu falei, conhecia Davi e sabia quem ele era. E aí, respondendo uma pergunta a seguinte, como fazer para não excluir ninguém da sua vida, ninguém da sua turma? Como é que você pode fazer para não excluir ninguém mais? Como? Primeiro, assim como Samuel, traga uma mensagem de boa, uma mensagem que atraia, que chame a galera, uma mensagem que você possa gerar um sentimento agradável, né? E chama esse povo para uma conversa. Chega junto daquele menino, daquela menina que ninguém quer conversa com ele, porque ele é chato, porque ele é chato, porque ele é estranho, sei lá, né? E você junto com sua turma lá e também acha a mesma coisa, mas você é crente. Você conhece Deus, você conhece Jesus, então você pode agir diferente. Então vai lá, cara, imagina você nessa situação, imagina você assim, vai lá, chama ele, chama ela, dá uma chance, como deram para você. Quem sabe, né, você também já passou por isso um dia, alguém te chamou, tu faz parte hoje de uma galera legal, de amigos bacana, massa, mas quem sabe você no passado não fez parte.
né? E alguém está precisando hoje de uma coisa que fizeram por você lá atrás. Então chega junto, traz uma palavra legal, chama para perto, né? Como Samuel fez, ele chegou lá, disse: olha, eu vim em paz, junta todo mundo, eu quero conversar com vocês. Trouxe uma mensagem, trouxe uma palavra, agregou o pessoal. Faz isso, toma essa atitude, então, para que isso não aconteça mais e você possa fazer com que o excluído seja incluído, né, na vida de um relacionamento, de um grupo, de outros meninos e meninas. Assim, porque assim, ó, quando não somos chatos e não ficamos selecionando pessoas, nós temos capacidade de incluir. Eu não estou selecionando. Eu não estou querendo ser o cara ou a menina, mandar em todo mundo. Não. Quando eu não sou assim, eu tenho a capacidade de incluir. Então inclua, não exclua. E segundo, não julgue ninguém pela aparência. Você viu aí? Não julga ninguém pela aparência. Espero que ninguém nunca julgue você pela sua, né? Mas não julgue ninguém não. Não julgue. Deus não te ama pela sua aparência. Deus não te ama pelo que você tem. Deus te ama pelo que você é. Entende? Pelo que você é. Então ame as pessoas pelo que elas são. Você pode até não entender, pode até não gostar, mas ame, traga para perto, ajude a melhorar. Com isso, né, Deus nos ensina a amar e incluir os outros da mesma forma que Ele faz com a gente. Porque você não é uma pessoa... Você não é essas coisas todas. Não é, ninguém é. E Deus mesmo assim ama você. Quantas vezes você errou, quantas vezes você magoou pessoas, magoou seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, fez coisa errada contra algum amigo seu, alguma amiga sua. E mesmo assim, essas pessoas continuaram te amando. Mesmo assim, Deus continua te amando. Então nós temos que fazer assim com as pessoas também. Tem adolescentes aí que estão sofrendo porque queriam ser valorizados, queriam ser incluídos, querem fazer parte da vida de alguém, querem ser parte de um grupo de pessoas, né? Faça isso, facilite isso. Você pode ser alguém também que está sendo excluído. Quem sabe você seja o outro lado, né? E olhe para Davi, né? E veja que Deus amou e cuidou de Davi e trouxe ele. Então acredite que Deus ama você, mesmo você achando que ninguém te ama, mesmo muita gente falando que não gosta de você, mas Deus te ama. E assim que Ele fez com Davi, Ele faz com você também. Então ore, converse com Deus, entregue sua vida, seu coração, peça a Deus para caminhar contigo, né? Caminhe ao lado dele. E você que não se sente excluído, né? Pode chamar e deve chamar à sua mesa, né? Lembra que a gente falou sobre isso no começo? Aquele menino e a menina que ninguém quer perto. Quem sabe esse excluído ou essa excluída que você vai trazer para perto seja o Davi que ninguém esperava. Quem sabe você que está sendo excluído ou excluída seja o Davi que ninguém esperava e nem você, né? Então, nada de exclusão. Vamos incluir, vamos agregar, vamos agradar, vamos chamar para perto. Porque assim a gente quebra um monte de barreiras e a gente passa a viver, né, na prática o amor de Deus, tá bom? Legal, não é? Essa mensagem, legal essa história. Compartilha, manda pra galera aí que você conhece, conversa com as pessoas sobre isso, que é muito legal esse assunto, tem tudo a ver com a nossa vida, né? E é bacana a gente poder conversar sobre isso. Eu queria orar rapidinho com você, tá bom? Se puder fechar seus olhos rapidinho aí, queria pedir a Deus pela sua vida. Senhor, obrigado pela mensagem, obrigado pelo que conversamos aqui, um assunto tão legal, um assunto tão atual, um assunto tão importante, Senhor, e que entristece tanta gente. Ser excluído não é bom, ninguém gosta, mas nós aprendemos com a vida de Davi que o Senhor ama a todos, inclusive aqueles que são excluídos. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a cada adolescente, jovem, a não excluir ninguém e incluir essas pessoas. E se já se sente excluído, já está sendo excluído, que eles vejam e percebam o amor de Deus em suas vidas, porque o Senhor é um Deus que inclui, que traz para perto e que ama. Cuida de cada um deles, Senhor, de suas famílias, entrego a vida deles em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo tema da nossa série.